Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Antes eu quero dizer um negócio para vocês. Eu tremo pra caramba, tá? Então, assim, para não deixar ninguém assustado, e o pessoal dizia assim, meu Deus, o palestrante tremia, achei que ia ter um troço. É meio normal, então eu nem fico segurando esse trem aqui para mostrar alguma coisa na tela, porque vai ficar assim. Eu sou o Márcio Silveira, ela já apresentou. Eu sou o diretor de TI da Prefeitura de Jaraguá do Sul. 15 anos de experiência na área de Business Intelligence e agora liderando o processo de mudança digital na Prefeitura de Jaraguá do Sul já há 8 anos. Fiz essa semana. Eu não sou um palestrante, vocês vão ver, eu vou contar casos. Esse é o meu grande objetivo, contar os nossos erros e acertos que nós fizemos lá para que a gente pudesse fazer essa transformação digital que a gente se propõe. Eu acho que a apresentação está trocada. Está trocada. Mas tudo bem. Vou falar, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que o ambiente do município, o ambiente de desafios que a gente encontra nos municípios, eu não sei se alguém aqui é de município, mas o ambiente ele é voltado para isso. São vários sistemas isolados. Volta. São vários sistemas isolados, nós temos sistemas das mais diversos, desde a educação, tributário, saúde. Nós somos a prefeitura, toda a prefeitura é uma empresa de serviço de vários serviços. E ela tem vários sistemas isolados. Além disso, os dados desses vários sistemas, eles, na maioria das vezes, foi a realidade que nós encontramos, eles são duplicados. Tem um dado, por exemplo, o Márcio Manel da Silveira, ele vai aparecer na saúde, mas tem um banco de dados da saúde, ele vai aparecer lá no social, se ele tivesse Bolsa Família, por exemplo, ele vai aparecer no tributário, ele vai aparecer em vários ambientes e totalmente isolado. Isso não é privilégio, não era privilégio só da Prefeitura de Jaraguá, mas como todas as prefeituras. Depois, a grande falta de governança de dados, porque não há uma política para governança de dados e é recente, a política de governança de dados. E o grande legado tecnológico, e aqui é bem complexo, porque uma licitação contrata um jeito, a outra licitação vem de outro jeito e vem de outro jeito lá em outra licitação. E ao final dessas licitações, o legado tecnológico às vezes vai ficando. O banco não se inscreveu lá na licitação para que o banco fosse transferido, que tivesse a biblioteca de dados e tal. E aí, às vezes, você perde esse legado tecnológico. E grande pressão, tanto do controle interno e controle externo, que é bem importante, eu quero deixar bem claro. É isso que deixa a gente com tranquilidade. Mas essa pressão existe e a pressão da comunidade para fazer as entregas. E aí, o nosso ponto de virada foi, em 2018, nós trabalhamos para que a gente pudesse fazer, mudasse a nossa arquitetura e trabalhasse para que a gente fizesse uma governança correta. E começamos com o plano diretor. O plano diretor hoje é a nossa bússola. E desde 2018 a gente vem desenvolvendo ele para ele ser a nossa bússola e está centrado naquilo que a gente anualmente reescreve ele. Se vocês forem na página da Prefeitura procurarem o plano diretor, ele é o plano diretor finalizado em 25, que vale para 26. O 26 vai valer para 27, e assim a gente faz. Depois, trabalhamos a integração de sistemas de forma bem sistêmica, mas a integração virou uma estratégia da arquitetura de dados nosso. E eu vou mostrar para vocês como a gente fez. Manter um cadastro único. O que é um cadastro único? Tudo que é da prefeitura, tudo que é aquilo que é dela, por exemplo, em toda a prefeitura se dá nome de rua. Não é verdade? Então, isso é um cadastro único. Eu que tenho que mandar para os outros. Os sistemas têm que consumir do meu cadastro único. Então, essa foi um ponto de virada. E outras coisas. Cadastro de pessoas. O sistema consome do nosso cadastro de pessoas. Não pode ter... Só no cadastro de rua, para vocês terem uma ideia, a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, que é o nome em português, não é Jorge Tchernevich, que no Tchernevich tem só 2 vogais. Marechal Deodoro da Fonseca, nós tivemos 13
grafias diferentes, juntando todos os nossos sistemas. Então, fizemos o cadastro único para que busca só de um lugar, todo mundo consome dele. E a camada de BI. E eu vou falar bastante da nossa camada de BI, porque você faz a camada de BI, traça os indicadores e os resultados virão. Eu vou mostrar para vocês 2 casos que eu uso muito bem a camada de BI para que isso possa acontecer. E usar a LGPD. Tem alguns que têm meio pavor da LGPD, eu adoro a LGPD, porque ela me dá também, me centra daquilo que eu devo fazer, daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu devo exigir. Então é bem importante a LGPD como essa camada. E como é que a gente fez a nossa jornada de dados? Primeiro, o grande objetivo é pegar o dado bruto e transformar em melhoria de serviço. Se isso não for para acontecer, não vale a pena. Então você pega o dado bruto, trabalha a qualidade e a governança desse dado, a forma de integração e tal. Depois, transforma isso em indicadores confiáveis, faz uma decisão de gestão bem flexível, por isso a gente usa o BI. Eu não posso ficar tendo uma planilha, depois alguém me traz outra com outro dado, outra com outro dado, e eu não consigo usar para nada. Eu não consigo tomar decisão nenhuma. E eu preciso tomar decisão para essa pessoa aqui. Para a melhoria do serviço do cidadão. É para ele que nós estamos aqui, em termos de governo. Na prática, a gente trabalhou o PDTI como a grande arquitetura de referência, a integração das APIs, nós transformamos em lei. Transformamos no contrato, e vou mostrar para vocês também, o cadastro único, o BI como a grande estratégia do negócio, comitê de dados com um papel bem definido. Não pode ser um comitê de dados que não sabe o que está fazendo. Tem treinamento para o comitê de dados e papel bem definido daquilo que deve fazer. E principalmente, eu sempre falo para o Growth, que é da Target, que trabalha conosco, eu sempre falo para ele assim, nós temos as pessoas que entendem muito do negócio lá na prefeitura. A maioria entende muito do negócio. Mas as pessoas que entendem do negócio, que querem fazer parte do processo, é aquelas que você tem que treinar primeiro. Que são as vitórias rápidas que a gente consegue fazer. Vou mostrar algumas vitórias rápidas que a gente fez a partir de criar esse comitê de dados e trabalhar com as pessoas que entendem da unidade do negócio, mas principalmente querem fazer a mudança que precisa. Senão vira paper. Lá tem um pessoal da secretaria tal, escreve um monte de papel lá e diz é assim, assado, mas não serve para nada. Vira paper. E, por fim, de novo, entender que a LGPD não é barreira. Eu sempre eu falo com o pessoal, gente, eu adoro a IA, a gente usa, mas eu digo assim, se a IA não tiver, sem a governança de dados da IA, é só marketing. Então, isso é um negócio bem importante que a gente tem que ter. E é difícil, porque todo mundo chega lá na TI querendo contratar uma IA para isso, uma IA para aquilo, não sei o quê. Não sei se acontece, tem bastante gente rindo aí, acho que acontece com vocês também. Mas tem que cuidar. A gente tem uma jornada para fazer isso. Se você não tiver os teus dados muito qualificados e não tiver esse entendimento disso, de nada vai adiantar. Às vezes aparece gente lá que a jornada, eu tenho numa jornada de 30 dias eu resolvo o problema. Uma jornada de 30 dias não resolve o problema. Para vocês terem uma ideia, eu acho que é o próximo caso, deixa eu ver, esse é o primeiro caso que eu quero mostrar para vocês, são 5. Nós fizemos o dashboard da Receita usando o Click como ferramenta. No dashboard da Receita, quem é da área pública sabe que todo ano o Tribunal de Contas muda o plano de contas, porque ele vai fazendo ajustes para melhoria do controle. Então ele vai fazendo isso. O que nós fizemos lá? Por exemplo, hoje, 2026 é a referência. Aquela conta que está ali, sei lá, receita de tal coisa, ela vale até 2016 a mesma leitura. A mesma leitura. Não é, isso aqui era em 2026, mas em 2016 era outra coisa. Não, para nós é tudo a mesma coisa. A gente fez essa transformação. Isso não faz em 30 dias. Isso leva uns 10, 18 meses para você entender bem o teu dado. Você imagina que são 11 camadas. Da última camada aqui, se eu somar a última camada aqui e a primeira camada aqui da despesa, por exemplo, a soma é igual. Da segunda camada, da terceira, da quarta. Isso todo ano, de acordo com o plano de contas. O que isso ajuda?
o gestor público ajuda a tomar a decisão correta. Vou dar um exemplo para vocês. Chega um secretário e diz, ó, eu preciso fazer essa mudança aqui, eu preciso colocar esse projeto aqui e tal, e eu preciso de recursos. Ah, então vamos olhar o teu orçamento. E olha ali em tempo real, faz simulação em tempo real usando o clique. Né? Nessa simulação que faz em tempo real, ele diz, não, mas tu tem verba aqui que tu não usou ainda. Não é, vai lá, e eu sei porque no começo era assim, vai lá e dá uma olhadinha nas planilhas para ver o que tem. Aí eu ia numa pessoa era uma planilha, na outra era outra, na outra era outra. Não, agora é tudo real. Olha o que a gente conseguiu. Saltar de 4% do investimento para 15%. Vocês conhecem uma empresa privada que coloca 15% do seu orçamento para investimento? Nós temos uma prefeitura que faz, tem outras também. Só que foi ao longo do tempo, eu posso dizer para vocês, ao longo do tempo a gente não baixou. A gente chegou num patamar de 2 dígitos, acima de 2 dígitos e conseguiu não baixar. Por quê? Porque faz a gestão usando esse dashboard da Receita. E quero dizer para vocês, não tem nenhum reloginho nesse dashboard, não tem. O máximo que nós temos lá se a pessoa quiser ver em forma de gráfico, a gente transforma em gráfico na hora, mas não tem. Focado nisso. Então precisa ter, às vezes, a gente precisa ter cabeça branca para entender bem esse negócio. Né? E é bem importante, assim, então a experiência que vocês têm vai ajudar pra caramba para que isso aconteça. Foi isso que eu falei para vocês. O segundo caso que eu quero apresentar é a integração dos sistemas estruturantes. Lembra que eu comentei que cada sistema tinha um negócio? A gente chegava na prefeitura, cada um tinha um, que nós trabalhamos. A primeira coisa que a gente fez, eu sugiro que todos façam, as prefeituras façam, é exigir no contrato que as empresas tenham API para integração. Essa é a primeira coisa, demora, tá? Porque às vezes um contrato começou agora, se você começou agora um contrato, e se a empresa não fez vocês não exigiram, ela não pode dizer para vocês que ela não vai fazer, porque não está no termo de referência. Nós também cuidamos disso. Então a gente exigiu no contrato para que tivesse API para integração. No primeiro dia que eu cheguei, chamei a empresa que tinha recém fechado o contrato conosco e a gente não tinha colocado, a antiga gestão não havia colocado isso. E eu pedi a API para integração, porque eu precisava jogar no BI, para que a gente pudesse tomar decisão em cima do BI e não em relatório. Feito o relatório, eu tirei ontem, não vale hoje. Né? Para você ter uma ideia, o dashboard da Receita é menos 3 horas. Né? É o resultado de 3 horas atrás. O do Recursos Humanos é meia hora. Né? É o resultado de meia hora atrás. Por exemplo, o cartão ponto é meia hora atrás. Né? Então, não dá nenhum relatório faz isso. Né? Então, nós pedimos para a empresa disse que não dava para fazer. Eu fiz um novo termo de referência e mandei para eles cotarem. Uns dias depois, me ligaram e disseram assim, por que tu vai fazer um novo? Por que vocês não me entregam o que eu quero? Então, o que tu queres? Eu quero isso. E aí, desde então, e hoje, a empresa ela tem um serviço voltado para a API. E isso que é legal, né? É uma transformação que veio a partir do serviço público, então a gente tem que usar mesmo, fazer isso, né? Pensar diferente e usar, trazer gente de fora para conversar com vocês para que isso possa acontecer. E com essas APIs, hoje a gente consegue conversar com todos os sistemas de forma igual. Eu consigo pegar dado da educação e misturar com dado lá do econômico. Ou lá, dado da saúde. Usando as chaves que eu preciso usar. Outra coisa, em 2018, a nossa chave principal passou a ser o CPF. Foi em 2020 e poucos que o governo federal fez isso. Que a chave principal, todos os sistemas de governo passou a ser CPF. Nós fizemos em 2018. Terceiro caso prático. O dado, sem a gente enxergar ele quase não... Na minha opinião, se você, por exemplo, enxergar... Está aqui a Coronel Arlene da Polícia Militar. Se a gente enxergar, por exemplo, o dado de segurança pública numa planilha, é diferente de você usar ele dentro do mapa. Então você tem que enxergar o dado em forma territorial. Esse aqui é o nosso GeoJaraguá, ele começou como GeoPortal. Era um portal com várias camadas, e ele foi criado internamente, até coloco lá.
com 3 equipes nossas, 3 pessoas da TI, 3 pessoas do geoprocessamento. O que as pessoas fizeram? O que nós fizemos lá? Todas as camadas possíveis são colocadas e elas podem ser misturadas, né? Não só mapa de calor, né? Também mapa de calor, né? De eu geoespacializar. Por exemplo, eu posso colocar onde eu tenho mais problema de dengue, né? E fazer só uma ação para aquele lugar. Mas ele não está numa planilha que eu consigo ver o problema da dengue, eu consigo olhar no mapa, no território. Além do que, esse território, aqui vocês não vão conseguir ver, por exemplo, nesse lugar ali, um funcionário nosso clica e ele vai ver tudo o que acontece naquele terreno, naquela casa, naquela edificação. Por exemplo, o pessoal da fiscalização tributária consegue ver se eles já fizeram fiscalização ali. O pessoal das zoonoses vai dizer se tem armadilha da dengue, por exemplo, naquele lugar ali. O nosso cliente, né, que eu gosto de chamar de cliente, mas o nosso munícipe vai clicar ali e ver a confrontação de medidas, ele não precisa mais ir na prefeitura. Desculpa, a confrontação de quem é o cara do lado para poder fazer lá o projeto dele. Ele já vai ver direto ali. Ele não precisa da prefeitura, ele ia na prefeitura pedir, e a gente não cobrava nada e tinha 3 pessoas lá para fazer isso. Então não precisa, o dado é público. Ele pega ali 30 mil acessos mensais. A gente tem no Geoportal. É uma ferramenta que quem for no site da prefeitura, jaraguadosul.sc.gov.br, vai até embaixo, é o da direita. Tem acesso anônimo ali, pode acessar os dados que tiverem disponíveis, estão ali. Se você quer saber, comprar um terreno e quiser saber qual foi a última enchente que teve, se teve enchente naquele terreno, vai ter também. Então, são várias camadas que estão ali disponíveis para a população. Isso ajuda muito, por isso que é 30 mil acessos. As pessoas vão direto lá. Quarto caso prático, aqui o terceiro ainda, o Geoportal utilizado na prática. Lá naquele primeiro mapa é o crescimento da população. De 2010, censo 2010 para censo para 2020. Quanto mais azul, mais forte, mais população naquele bairro. Quanto mais fraco, menos população. É claro que as áreas novas, numa cidade que cresce da forma como cresce Jaraguá, as áreas novas vão ter mais gente morando. Vai ter maior crescimento. Aqui nesse outro mapa, os pontinhos em triângulo laranja, é um triângulo laranja, né? Vocês não estão conseguindo ver, mas são as nossas escolas. E quanto mais azul ali, mais criança em idade escolar. Ficou claro, num critério técnico, onde a gente deve construir escola. E passa a não ser um critério político. Porque tem mais força aquela comunidade, menos força... Não, critério técnico está bem claro. Onde tem mais criança em idade escolar, tal. Eu tenho outro mapa que diz que aquelas crianças, por exemplo, da área mais azul, que tem menos escola, elas estudam em escola fora da... Tem que botar ônibus escolar e tal, então o custo do município aumenta, então é muito melhor fazer ali. Isso é uso de pegar o dado, está totalmente estruturado. Olha que eu peguei aqui dado da educação, dado do censo e dado da educação e do censo. E misturei todos eles. E ainda do nosso... de onde estão lá as construções da prefeitura, esqueci de onde que é o cadastro, do cadastro técnico. O nome está bem claro. Quarto caso prático é o Jaraguá na Mão. Jaraguá na Mão é o nosso app, é o app da prefeitura. Quando a gente concebeu a ideia do app, a gente concebeu o seguinte: a gente não vai ter mais de um app na prefeitura, só vai ter um. Essa foi a primeira coisa. E nós que somos da área de TI de prefeitura, sabe que todo dia chega um app diferente para ser apresentado. É verdade ou não? Então, a gente só vai ter um app. Se vier outro, ele vai ter que integrar com esse. Tanto que, às vezes, as pessoas dizem assim, esse aqui é o cara da integração, porque me chamam de o cara da integração, de tanta integração que eu faço com os sistemas lá. Então, quando a gente concebeu isso, que a gente não ia ter mais o app, um monte de gente, o cara da saúde ficou chateado comigo, o outro cara do tributário ficou chateado comigo. Duas formas, chateia e deschateia, né? Por quê? Porque a população não vai ter dois. Tu não vai ter um para o ônibus e outro para ver se tem dengue na tua casa. Se você baixar o app Jaraguá na Mão, a primeira coisa, ele disser o endereço, ele vai dizer se tem, qual é a chance de ter, qual é o problema de dengue naquela região. Ou o problema de qualquer zoonose. Se tiver uma zoonose que está acontecendo com mais problema, vai aparecer para você, dentro do Jaraguá na Mão. Mas também tem outra coisa que é bem importante. A gente concebeu da seguinte forma:
E a gente contratou uma empresa para fazer, né? E até hoje ela faz. A gente não consegue, na área de TI, fazer tudo, né? Eu entendo que os nossos técnicos têm que ser tão de alto nível que saibam contratar. São de alto nível que saibam contratar. O que a gente concebeu? Eu não posso, se eu sou um cliente, eu sou um munícipe, e tem uma árvore caída na minha calçada, para que secretaria eu ligo? Para dizer que tem uma árvore caída? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se não é óbvio que é o SAMAI que cuida da água, não é verdade? Quem que cuida da árvore caída? Quem é que vai tirar aquela árvore caída ou vai tomar providência para a árvore caída? Ou um buraco na via, tem hora que é o SAMAI que fez o buraco, tem hora que é a secretaria de tal, tem hora que é a outra. Não, o que a gente disse? Olha, primeira coisa, a ferramenta tem que ser suficientemente treinada para isso, para que quando o munícipe colocar lá que tem uma árvore, ele já escolha qual é o tipo de árvore que tem. Uma árvore caída. A hora que ele clicou em cima, deixou os dados dele, porque a gente pede para ele deixar os dados para a gente interagir com eles, ele vai simplesmente pegar e vai mandar para a pessoa de direito. Não é para a secretaria, é para a pessoa de direito. A pessoa vai receber no celular dela ou na plataforma web, e ele vai ver. E se ele precisar interagir com o munícipe e dizer assim, cara, me manda uma foto, ele vai mandar uma foto em tempo real. Vocês podem conversar como se estivesse conversando no WhatsApp. E ele vai fazer isso. O que faz isso? Dá o poder para o munícipe. Porque ele fica independente. Ele não precisa saber para onde ligar. Ele precisa só saber qual é o problema dele. Se o problema é dele A, B ou C, ele vai buscar lá. O que isso... Quero mostrar para vocês, ó. Ele vai lá na área de serviço público, faz a solicitação, escreveu, eu escrevi árvore ali, né? Daí, ó, é remoção de árvore da calçada, ele deixa os dados e a interação é feita por aqui. E o resultado é feito por aqui. Né? Então você consegue trabalhar mais rápido isso. É um problema, tá? Para quem está com serviço público que não consegue fazer a coisa andar, porque você está tratando direto com o município. Foi muito bravo para implantar. Né? Até para nós, internamente, para o nosso serviço internamente se adaptar e tal. A lista que era de problemas tinha 4, passou a ser 200 num dia. Né? Então, mas de novo, a gente precisa usar. Por quê? Para quem a gente presta serviço? Para o munícipe, se não valer a pena para ele, né? Então tem que valer a pena para ele. E por fim, eu disse que estava... bom, eu tenho mais uma para apresentar. Estão me ouvindo, não? Fiquei sem retorno. Oi? Agora sim. Eu vou deixar aqui porque eu tenho aqui mais uma para comentar com vocês. Nós fizemos... meu entendimento de BI, do tempo que eu estou no BI, de novo, eu vou repetir para vocês, o dado em um lugar guardado debaixo de uma planilha ou guardado numa tela pequena, ele ajuda pouco a tomar decisão. E o que nós fizemos? Nós criamos a sala de inteligência e gestão, inspirado, não sei se vocês conhecem, a sala da Fiesc. Nós nos inspiramos na sala da Fiesc. Fomos na Polícia Militar para fazer mais barato. A gente foi lá na Polícia Militar aqui em Florianópolis e disse assim, como é que vocês fizeram esses painéis aqui e tal? E nós colocamos lá 8 telas de 43 polegadas e é possível colocar todas as análises ali naquelas 8 telas. Pena que a foto não está atualizada aqui, não tá, a apresentação não está atualizada, eu vou mostrar para vocês. Hoje, a decisão é tomada naquela sala, a gente chama de sala de inteligência e gestão. A sala de inteligência e gestão, estrategicamente, ela fica no lado do gabinete do prefeito. E ali fica o secretário de administração. Dentro da TI, nós temos a sala pela metade. A gente tem 4 telas lá, em que a gente desenvolve todas as ferramentas que vão para aquela sala. Então, foi toda uma jornada para a gente chegar nisso. Nós recebemos visitas de várias prefeituras lá, e às vezes eles querem saber como é que a gente consegue montar aquelas telas. Eu disse, montar a tela está aqui, o número da licitação é tal. Porque montar a tela é fácil, comprar equipamento é fácil. Agora, chegar nesse nível de maturidade, para a gente conseguir implantar isso, é outra história.
legal, eu até prometi para a doutora Daniele Frazão, é uma estudante da FURB que se formou agora, fez o doutorado que ela fez foi em cima da sala de inteligência e gestão. Então ela virou tese de doutorado, a sala de inteligência e gestão. Convido vocês a se inscrever lá em qualquer lugar no Google, sala de inteligência e gestão, Jaraguá do Sul, vão me encontrar lá. E agora, conforme prometido, eu queria falar um pouquinho do meu entendimento da IA no governo, né, de como a gente usa a IA no governo. Bom, a expectativa inicial sempre é, da maioria, que a IA ia resolver tudo. Se eu tenho algoritmo, eu consigo resolver tudo. Ou os resultados podem vir muito rapidamente. Né? A gente recebe todo dia alguém dizendo assim, não, isso aqui eu consigo, isso aqui é rápido, e eu vou diminuir o número de servidores, eu vou não sei o quê e tal, sempre tem. Mas a realidade se você não tiver uma base limpa e dados estruturados, você não consegue. Se não tiver uma boa gestão de dados, você não consegue. E não é de uma hora para outra. E convido vocês a fazerem uma jornada para isso. Senão, a IA não vai servir para ninguém. Né? Eu trabalhei com empresas, já lá em 2006, 2008, em que a gente começou a jornada de estruturação dos dados naquela época. Né? Hoje elas usam muito bem. Né? Mas vocês imaginam o sistema do RH que tinha 4 sistemas dentro. Né? Então foi preciso fazer todo... Né? Não é um privilégio do serviço público. Mas as grandes empresas que começaram essa jornada há mais tempo, hoje elas conseguem usar. Quem não começou não consegue usar. Mas essa jornada é bem importante. Tem que exigir responsabilidade jurídica, por isso que tem que estar usando a LGPD para isso. Né? Eu posso ou não posso compartilhar dados aqui e aqui? Nós fizemos lei para isso. Nós temos uma lei de 2 capítulos, que permite que a gente busque dados de outros órgãos de governo, de forma eletrônica, e os dados são válidos na origem. Eu buscava o dado na Receita... Se eu buscar o dado na Receita Federal, ele é válido ou não é válido? É. Então eu não preciso pedir para o cara trazer uma cópia do CPF dele ou alguma coisa. Eu não preciso daquilo, ele não faz sentido. Se eu busco na origem, ele é válido na origem e ele vem direto para o meu RP. Não precisa, né? Então, essas coisas fazem a diferença para o dia a dia, para fazer isso acontecer dentro da prefeitura. Então, o maior desafio que a gente tem para aqui implantar IA, e olha, pessoal, eu sou um usuário grande, a gente usa bastante, mas precisa desse desafio. A gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Está aqui a minha pirâmide de valor, né? Então, a IA, precisa ter pessoas, precisa ter cultura, as pessoas têm que ter cultura para isso. Os processos precisam estar claros dentro do governo. Tem que estar claro, tem que ter a base legal para isso. Os dados têm que ter qualidade e usar a LGPD como segurança. Então, essa para mim é a minha pirâmide para usar perfeitamente a IA. Senão, a gente não vai conseguir usar. Né? E aquela IA que fica tomando... por exemplo, nós temos uma IA que a gente está treinando para fazer o atendimento do cidadão na nossa plataforma. Sabe o que é reescrever toda a carta de serviço? Por quê? Porque nós dissemos assim, o nosso ambiente, a nossa biblioteca de dados é a carta de serviço da prefeitura. E aí a gente começou, o pessoal da saúde começa a fazer pergunta de saúde aqui. Aí eles diziam, não, ela não consegue responder. Ah, então não tem o dado. Não tem a resposta lá. E se eu deixar aberta, ela vai pegar a resposta lá de Singapura. Não, então eu pego o dado daqui. Então eu estou treinando ela para isso e nós reescrevemos a carta de serviço. Tem setor ainda que está reescrevendo. Então não dá para fazer em 30 dias. Eu estou usando 30 dias como número cabalístico, tá? Não é isso. Mas você precisa de gente engajada para isso. Então, o caminho da excelência é ter, lá na fundação, no princípio básico, estabelecer governança, mapear ecossistema, definir políticas, usando a LGPD e a legislação atual. Depois, na área de estruturação, a integração como política. A integração tem que ser política de governo, senão não dá certo. E se o número de vocês não entender isso, vamos trabalhar para ele entender, porque senão a gente não vai ter aquilo que a gente precisa lá na prefeitura. Obrigado. Trabalhar o cadastro único dentro da prefeitura. A grande vantagem
é que nós, por exemplo, eu faço parte de um grupo, junto com o Tribunal de Justiça e com o Tribunal de Contas, onde a gente está revendo o cadastro catarinense. Na revisão do cadastro catarinense, uma das coisas que a gente quer colocar é que todas as leis que dão nome às ruas dos municípios, elas vão fazer parte de um cadastro só de Santa Catarina. Ou seja, a gente busca no município, traz para o cadastro de Santa Catarina. Então, aquele problema da nota fiscal, por exemplo, que não tá o cadastro certo da rua, que daí ninguém encontra, ele vai ser resolvido quando tiver isso. Então, lá vai ser um cadastro único das cidades de Santa Catarina. Depois, a inteligência, usar o BI como estratégia, né? Não o BI para tomar aquelas decisões ou virar uma planilha para alguém ver mais fácil, não. O BI como estratégia de governo, para mudança mesmo. Usar indicadores desse BI que possam fazer realmente a diferença e trabalhar uma camada territorial, enxergar tudo no território. E aí, no serviço para o cidadão, ter um canal unificado, ter transparência no serviço. Se era 4, passou para 100, passou para 200, tem que ter transparência, as pessoas têm que saber que eu estou fazendo. Se eu não resolver o problema, ele pode abrir uma ouvidoria, ele pode abrir, então tem que ter transparência para isso, e cultura mesmo de que a coisa deve acontecer no momento. Para finalizar, eu quero deixar para vocês a minha frase. Eu sou muito apaixonado pelas cidades humanas, inteligentes e sustentáveis, né? Então essa é a minha frase. O futuro das cidades não será decidido por quem tem mais dados, mas por quem sabe governá-los. E quem quiser falar comigo... Não é esse. Puxa vida. Pessoal, quem quiser procurar o meu nome no LinkedIn, não é esse aqui, tá? Porque a apresentação não está ali. O meu nome no LinkedIn é Márcio Manuel da Silveira, ok? Amanhã eu vou publicar o artigo dessa palestra, Márcio Manuel da Silveira. É o nome que está ali no coisa. Amanhã eu vou publicar um artigo sobre essa palestra, e quem quiser interagir comigo sobre esse artigo e quiser fazer perguntas lá, fique à vontade. Tá bom? Obrigado, gente.